Sejam bem-vindos e a nossa aula de hoje vai ser sobre medida de capacidade. Eu sou a professora Elaine, de Matemática do 4º e 5º ano. Medida de capacidade. Então, vamos iniciar aqui vendo o conceito do que seja medida de capacidade. Então, capacidade é a medida do espaço interno de um recipiente. Para medir a capacidade de um recipiente com leite, por exemplo, podemos usar uma medida padrão chamada litro. O símbolo pode ser representado pela letra L maiúscula ou pela letra L minúscula, tá? Então, o litro, ele vai ser a unidade padrão da medida de capacidade. Para medir a capacidade de frascos pequenos, usamos o mililitro, ou seja, ela é utilizada pelo símbolo da letra ml, de mililitro, tá? Então, vejam só, quando eu quero utilizar as medidas para medir a capacidade de líquidos maiores, eu vou utilizar o litro. Para líquidos menores, eu vou utilizar o mililitro. Por exemplo, em um frasco de perfume cabem 50 ml. Então, vejam, lembrem que os frascos pequenos, tá? Eles são colocados ali na frente do rótulo daquela embalagem, se for líquido, representado por ml ou mililitro, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos para clarear mais ainda sobre medida de capacidade. Quantos copos de 500 ml cabem dentro da garrafa de 1 litro? Então, essa garrafa aqui, ela cabe 1 litro de leite, tá? Então, eu preciso lembrar, eu preciso saber quantas vezes eu vou colocar 500 ml de leite dentro dessa garrafa para formar 1 litro. Então, vejam só, eu tenho aqui um copo que representa 500 ml, tá? Então, nesse copo aqui, eu já vou ter uma quantidade de 500 ml. Se eu colocar mais outro copo, eu vou ter a mesma quantidade de 500 ml. Então, somando essas duas medidas, 500 ml mais 500 ml, eu vou ter um total de 1000 ml. Então, comecem a entender que em 1 litro, tá? Eu posso ter a mesma medida chamada 1000 ml, ou seja, eu preciso de 2 copos de 500 ml para poder colocar aqui dentro desse frasco aqui de leite que corresponde a 1 litro. Então, comecem aí a entender, 1 litro de leite corresponde a 1000 ml, ou seja, 500 mais 500, um total de 1000 ml, tá? Próximo exemplo. Quantos copos de 250 ml cabem dentro da garrafa de 1 litro? Então, vamos aqui, continuamos com nossa garrafinha aqui de 1 litro. Agora, eu quero saber quantas vezes cabem 250 ml para poder formar 1 litro. No exemplo 1, vocês já sabem que 1 litro corresponde a 1000 ml. Então, você pode aí ter do lado do seu caderno o seu lápis para você ir fazendo suas continhas. Então, vejam só. Eu tenho aqui o meu primeiro copo, que corresponde a 250 ml. Quando eu coloco o segundo copo, eu já tenho um total de... Pensem aí, rapidinho. Somando 250 mais 250, eu já vou ter um total de... Exatamente, 500 ml. Mas para 1 litro ainda faltam outros copos, porque no momento eu só tenho 500 ml. Se eu colocar mais um copo de 250, some aí com os 500 que você já tem no seu caderno. Exatamente, 750 ml. Está próximo a 1 litro, está próximo de 1000 ml. Então, eu vou colocar aqui mais um copo de 250 ml, totalizando um total de 1000 ml, tá? Ó, veja que até dá pra gente entender aqui, ó. Por exemplo, somando esses dois, eu vou ter 500 ml. Somando mais dois aqui, 500 ml. 500 mais 500, um total de 1000. Então, para que eu
encha o meu litro de leite com copos de 250, eu vou precisar exatamente de 4 copos para poder fechar aqui a minha capacidade do meu litro aqui de leite, tá? Fechar em 1 litro de leite, ok? Exemplo 3. Então, vamos ver qual é a pergunta. Quantos copos de 200 ml cabem dentro da garrafa de 1 litro? Então, vamos começar aqui com os nossos copinhos. Esse copinho aqui, ele já vai ter um valor de 200 ml. E aí, você vai somando aí no seu caderno a quantidade de 200 ml até chegar em 1 litro. Só lembrando, tá? Que 1 litro corresponde a 1000 mililitros ou 1000 ml. Então, se eu já tenho aqui 200 ml, mais 200 ml, eu vou ter 400. Para chegar em 1000 ainda falta mais copos. Colocando mais um copo aqui de 200 ml. 200 mais 200 mais 200, um total de 600 ml. Mais outro copo de 200 ml. Então, eu já tenho aqui 600, né, que eu tinha colocado antes, com mais 200, 800. Tá perto de 1 litro. Mais outro copo de 200, vamos fechar nossa continha aqui em 1 litro, tá? 200, mais 200, 400, mais 200, 600, mais 200, 800, mais 200, 1000 ml. Então, para que eu possa encher a minha garrafa de 1 litro, que corresponde a 1 litro de leite, com copos de 200 ml, eu vou precisar de 5 copos de 200 ml. Então, essa soma aqui, nós vamos ter exatamente um total de 1000 ml, tá certo? Então, a gente viu medidas de 500 ml, medidas de 250 ml e agora medidas de 200 ml, ok? Continuando, agora veja o seguinte, só lembrando aqui a nossa revisão, que 1 litro é igual a 1000 mililitros, ou seja, tá aqui, né, abreviadozinho, 1 litro igual a 1000 ml. Não esqueçam desse detalhe. Medida de capacidade, eu vou sempre lembrar dessa regra. 1 litro é igual a 1000 mililitros. Então, vamos ver aqui a atividade 1, tá? A atividade 1 diz o seguinte: em qual recipiente cabe mais de 1 litro? Então, temos aqui 3 recipientes. A latinha de refrigerante, um tanque de lavar roupa e uma colheita. Então, na opinião de vocês, o que vocês acham que cabe mais de 1 litro? Pense aí, rapidinho. Tá? Então, tenho certeza que vocês chegaram à conclusão que o recipiente que cabe mais de 1 litro vai ser, ó, o tanque, tá? Vocês têm aí na casa de vocês e vocês sabem que ele vai comportar muito mais, né, de 1 litro de água, tá certo? Então, parabéns aí para quem acertou e pensou no tanque. Então, vamos ver aqui a atividade 2. Pergunta: sabendo que 1 litro é igual a 1000 mililitros, quantos mililitros há em meio litro? Então, vamos ver aqui quantos mililitros, tá? Há em meio litro. Então, vejam só. A gente tem que lembrar ou saber mesmo o que representa meio, tá? Então, meio, tá? É igual a metade, tá? Metade de qualquer número. Metade de 100, por exemplo, 50. Metade de 20, 10. Metade de 10, 5. Então, a metade também, ela pode ser lembrada a uma divisão por 2, mas muitas das vezes, na hora que você vê um número e alguém lhe pergunta a metade desse número, você já faz o cálculo mental, você já sabe qual é, tá? Então, eu quero meio, né? Quantos mililitros há em meio litro? Se o litro, ele tem aqui 1000 mililitros, 1000 ml, certo? Qual é a metade de 1000, tá? Então, vamos ver aqui, exatamente, a metade de 1000 é 500 ml. Vejam aí, 500 ml mais 500 ml, tá? Eu tenho aqui um total de 1000. Então, a minha resposta, tá?
quantos mililitros aí meio litro, é exatamente 500 ml, tá? Então, veja aí a atividade 3. A garrafa de água mineral que José comprou tinha capacidade de 1,5 litro. Nesta garrafa, há quantos mililitros de água? Tá? Então, vamos analisar aí, a nossa pergunta seria, eu quero saber, tá? Eu quero transformar 1,5 litro, tá? De água em mililitros. Então, ó, tá aqui 1,5 litro. Então, vamos rever aqui algumas informações. Então, as alternativas, letra A, 500, letra B, 600, letra C, 1.200 e letra D, 1.500. Então, 1,5 litro corresponde a qual dessas alternativas? Então, vamos fazer aqui uma revisão. 1 litro, todo mundo já sabe que corresponde a 1.000 ml. Meio litro, a gente viu na atividade 2 que meio litro corresponde a 500 ml. Então, agora ficou mais fácil, tá? Para eu descobrir quanto que é 1,5 litro. Exatamente 1.000 ml mais 500 ml, que vai dar um total de 500 ou 1.500 ml. Letra D, ok? Então, vamos ver aqui outras unidades de medida de capacidade. Então, vejam aqui nessa tabela, nós temos outras letras aqui, tá? Que representam medidas de capacidade. Por exemplo, essa KL aqui, ela vai representar o quilolitro, HL, hectolitro, DAL, decalitro, L, litro, DL, decilitro, CL, centilitro, ML, mililitro, tá? São todas unidades de medida de capacidade. Qual a que nós utilizamos mais no nosso dia a dia? O litro e o mililitro. São duas medidas que a gente encontra quando nós vamos comprar líquidos em supermercados, quando vamos comprar perfume nas lojas. Então, para medidas maiores, a gente utiliza o litro, para medidas menores, a gente usa o mililitro. Então, são as mais usadas, lembrem, litro e mililitro no nosso cotidiano, tá? Então, vejam só, 1 litro corresponde a 1.000 mililitros, ou seja, quando eu quero transformar de litro para mililitro, basta eu multiplicar por 1.000, tá certo? Não esqueçam desse detalhe. Então, eu espero aqui ter tirado as dúvidas de vocês e até a nossa próxima aula.